Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco, né, de um assunto que pode, em princípio, parecer um tanto espinhoso e é realmente um assunto bastante obscurecido nosso curso, né, no curso de Engenharia Química, no geral até, tá? Até os próprios livros, textos utilizados, né, evitam quando precisam, né, utilizar, né, os conceitos de tensores, né, isso já acontece lá em FT1, né, quando nós estudamos Navier-Stokes. Navier-Stokes é uma equação, na verdade, é tensorial. Né? Tem lá o tensor tensão. Né? E é ensinado naquele momento uma, um modo, né, de abstração desses objetos matemáticos, né, que são os tensores. A explicação é feita, né, de uma maneira baseada em componentes, né, dos tensores, justamente que não seja para que seja possível, né, avançar no conteúdo com, uma matemática mais simples. É isso, tá? Só que aí você pode se perguntar, né? É interessante. Por que é que se começa com o movimento, já que o movimento é uma grandeza vetorial e as outras quantidades físicas importantes, né, na engenharia de processos, que são massa, né, e energia, elas vêm depois do movimento. Porque, pela lógica do mais simples para o mais complexo, faria mais sentido a gente estudar primeiro energia, depois massa e depois quantidade de movimento. Né? Pela lógica do complexo. Do simples para o complexo. Né? Porém, pessoal, como o transporte de massa e energia em um fluido ele depende do movimento, não dá para abordar os assuntos de transporte convectivo, né, de massa e de energia, sem antes ter uma visão da mecânica de fluidos, né? Sem antes ter uma visão do movimento do fluido, né? Como é que o fluido se movimenta e quais são as leis que regem esse movimento. Ou seja, como todos os outros fenômenos são influenciados pelo fenômeno do movimento do fluido, da IFT1, né? É preciso estudar antes. Porém, a matemática necessária para estudar o movimento e a própria equação do movimento, a equação de Navier-Stokes, é a mais complicada de todas as equações de conservação. Então vocês veem um paradoxo aí, né? É a mais complicada, mas a gente precisa ver antes, porque todo o resto depende dela. Todo o resto depende do movimento do fluido. Né? Todo o transporte convectivo depende do movimento macroscópico do fluido. Tranquilo? Então eu vou fazer algumas revelações aqui para vocês que podem parecer surpreendentes, né? Mas é algo com que você, a gente, desde que entra, né, no curso de engenharia química, a gente já vem lidando, desde antes até de entrar nas disciplinas profissionalizantes, até lá em mecânica vetorial, que é uma disciplina da matemática, né, ou da física, depende da quem está ministrando ela. A própria mecânica vetorial, que é vista somente através de vetores, na maioria das universidades, incluindo a nossa, acredito que tenha sido assim com vocês. É, a, a, né, o uso de tensores nessa mecânica vetorial é um pouco obscurecido, é deixado de lado, justamente por essa questão da maturidade, né, da maturidade intelectual para se abordar aquele assunto. Né? Tem que ter cuidado, né, com essa adequação de maturidade, porque pode causar uma frustração muito grande, né? Pode dar um, né, circuito, né, quando a gente precisa, né, se defrontar com um assunto complexo demais e a gente não está preparado para ele. Tá? Nem é tão complexo assim, é mais, exige uma certa abstração maior, é mais abstrato, mas não é assim complicado não, é só mais uma questão de maturidade mesmo. Tá? Então, a primeira revelação que eu quero fazer para vocês é que tudo é tensor, tá, pessoal? Tudo é um tensor. O que eu quero dizer com isso? Tá?
A gente aprende que existem grandezas escalares, vetoriais e tensoriais, não é verdade? É isso? Então, se a gente tem uma bola, você joga, né? É, antes de jogar, né? Vamos é, pensar só na massa por enquanto. Se eu disser para você, essa bola pesa 1 quilo. No que diz respeito à massa, a quantidade de matéria, a massa mesmo, a quantidade de massa. Eu passei a informação toda para você. Fica alguma pergunta no ar? Pense nisso. Se eu digo, essa bola tem 1 quilo. Ok, você pode perguntar, a bola é azul? O volume da bola é 100 ml? É 200 ml? É 1 litro? Mas aí você não está perguntando da massa. Veja bem, eu estou falando com relação à massa. Pá, massa. Se eu disser 1 quilo, acabou, né? A massa com relação à massa não é mais o que diz sobre essa propriedade, certo? A informação se finda aí, nessa quantidade, certo? Nesse aspecto, nós podemos dizer que a massa é uma quantidade escalar, tá? Escalar, na verdade, então massa é um escalar, certo? É uma quantidade física escalar. Agora, se eu jogar essa bola, eu joguei essa bola com certa velocidade, certo? Aí se eu disser para você, a bola, eu arremessei a bola com 1 metro por segundo de velocidade. A mesma análise vale para a aceleração, né? Se eu disser para você, vamos pensar só na velocidade. Eu arremessei com 1 metro por segundo. Aí você já pode se perguntar, né? Pode perguntar mais alguma coisa, né? Para onde? Porque digamos, se a bola for jogada na sua direção, ela vai bater em você, né? Se a bola for jogada para um lado oposto, a bola vai se afastar de você. Então, a direção, nesse caso aí, eu estou empacotando numa coisa só, direção e sentido. A direção é importante, né? A direção é uma informação importante para a velocidade. A direção é dada por essa linha que eu estou desenhando aqui, essa linha tracejada. Ok? E nessa direção ainda existem dois sentidos. Sentido o sentido pode ser para lá ou para cá, né? Para essa seta subindo e para essa seta descendo. Tranquilo? A bola pode estar indo ou voltando. Então, essas três informações, elas são necessárias para caracterizar a velocidade de um objeto. A velocidade é uma grandeza vetorial. Tranquilo? Velocidade, velocidade é vetorial. Ok? E aí a gente aprende lá em FT1 que a tensão é uma grandeza tensorial. Tá? Porque a tensão, se nós temos um campo de escoamento, ó, a tensão em um ponto ela pode ser calculada em relação a qualquer área de referência. Se eu pegar um disquinho, vamos dizer um disquinho aqui, ó, com a área dA, aqui, ó, esse disquinho pode ser posicionado em qualquer ponto aqui, ser orientado de qualquer modo no campo de escoamento, e aí nós calculamos as forças, né, decorrentes da tensão sobre ele, certo? E aí, para que seja possível definir para que seja possível, vamos dizer assim, fornecer tanto a informação da área de referência e das magnitudes das tensões atuantes nessa área, é preciso ter mais informações, né, no objeto, né, matemático em questão, que aqui no caso é um tensor. Essas informações, pessoal, acabam sendo traduzidas na forma de componentes, não é isso? Então nós estudamos que um escalar é um número, né? Número, simplesmente um número. Digamos, quilo, né?
se for uma unidade, um comprimento, né, 1 metro, um grau Celsius, um escalar, Pascal, tá? É uma medida escalar. Vetorial, nós temos três componentes. Eu vou representar aqui um vetor como sendo um trio ordenado, né, um conjunto ordenado. Então, nós temos uma componente, outra componente e outra componente. Não importa o sistema de coordenadas, pode ser cartesiano, cilíndrico, esférico, hiperbólico, parabólico, etc. Já um tensor, a gente aprende lá, né, lá em FT1, que o tensor ele tem, pelo menos o tensor tensão, ele tem 9 componentes e pode ser representado como uma matriz. Tranquilo? Então nós temos um escalar, um vetor e uma matriz representando o tensor, certo? O que eu quero dizer para vocês quando eu falei, né, tudo é um tensor, é que tudo isso aqui é um tensor, ó, pessoal. Tudo isso aqui é tensor, tá? A massa é um tensor, a velocidade é um tensor e o próprio tensor tensão, a própria tensão é um tensor, né? O que muda, pessoal, aí eu vou entrar com dois conceitos aqui, tá? Importantes. O primeiro deles é a ordem. A ordem, certo? A ordem do tensor, né? O escalar é um tensor de ordem zero, certo? Então, o escalar, vou indicar assim, ó, ordem de um escalar. Esse aqui é o operador de ordem, esse O, tá? É zero. Tranquilo? A ordem do que a gente chama de vetor, corriqueiramente, é né? A ordem do vetor é a ordem 1. E a ordem desse tensor-tensão, que a gente estuda lá no início do curso, né? A ordem do tensor, pode ser 2, né, daquele tensor ali, ou mais, certo? Então veja, matematicamente, uma medida escalar é um tensor de ordem zero, tá? O vetor é um tensor de ordem 1, certo? E o próprio tensor, o tensor tensão, por exemplo, é um tensor de ordem 2. Mas há tensores de ordem superior, de ordem maior do que 2. Tensor de ordem 3, ordem 4. E aí o que é a ordem? Né? A ordem é o número de índices necessários para identificar os componentes do tensor. Tranquilo? Então, se eu digo que a massa é 1 kg, né? Então eu só tenho aqui, ó, se eu representar aqui como conjunto ordenado, eu tenho um único elemento. Eu preciso de algum índice para indicar a posição, né, no tensor. Eu preciso de índice, né? Porque é um único elemento, né? Então o índice aqui é zero, tá? Mas vamos pegar o vetor velocidade. Aqui eu preciso de um índice para indicar, tá? Aqui eu poderia dizer que esse vetor aqui é o vetor VI com I igual a x, y, z. Tá? Então nós temos aqui, ó, o índice é o índice que eu posso chamar de I, poderia chamar de J, de K, etc. Tá? E nós temos o I igual a Y, VY e VZ. Né? É muito comum, pessoal, se usar a representação numérica também dos índices, ó, V1, V2, V3, tá? E o índice I vale igual a 1, 2, 3. Então a primeira componente da velocidade seria o V1, V2 e V3. Está entendendo? Qualquer vetor, tá? Vetor de deslocamento, tá? Então, apenas um índice. E o tensor? Tensor. Vou desenhar aqui o tensor. Vou botar aqui esse componente. Sabemos que tem tensor. Tensão tem 9 componentes, né? Como é que eu vou indicar esse componente aqui? Se eu digo para você, olha, a componente tal
do tensor-tensão vale 5. Eu vou ter que lhe dizer duas coisas para você saber qual é esse componente. Eu vou ter que lhe dizer a linha onde ele está e a coluna onde ele está. Tá entendendo? Então, aqui no caso, ó, é 1. Então, quantos índices eu preciso para descrever as componentes do tensor-tensão? Eu preciso de dois índices. Eu preciso de um índice I e de um índice J. Todos dois variando de 1 a 3. Todos dois variando de 1 a 3. Perceberam aí? Então, o tensor-tensão é um tensor de ordem 2. E um tensor de ordem 3? Seria tipo um cubo mágico. Quem já brincou de cubo mágico aí? Olha só. Tá? Então, se eu pegar só essa fileira aqui do cubo mágico, ó, só essa primeira fileira, eu teria um tensor de ordem. Oh, desculpem, de ordem 2, porque eu preciso de de dois índices, né? Para indicar aqui só a linha e a coluna. Tá? Mas para eu indicar, especificar um componente que está aqui atrás, ó, eu teria que ter também a profundidade. Na verdade, eu tenho que dizer a linha, a coluna e a fileira, né, a profundidade. E aí, nesse caso, nós temos um tensor de ordem 3. Tá? Até a ordem 3 a gente consegue visualizar, né? A gente consegue imaginar a perspectiva como um cubo mágico. Tensores superiores, como ordem 4, no estudo da eletricidade, né, eletromagnetismo, é importante um tensor de ordem 4. Tá? É usado um tensor de ordem 4. Mas no nosso caso da engenharia de processos, aparecem tensores até a ordem 3 comumente. Tá? Ou melhor dizendo, até a ordem 2 comumente. Até a ordem 3 já não é usual. Né? Então veja, existem tensores de ordem 4, 5, existem, só que a gente já não consegue visualizar. Mas matematicamente dá para trabalhar com eles. Certo? Usando somatórios. Então tá claro, pessoal, aí tudo é tensor, né? Tudo é tensor. Tá? Então a ordem do tensor é uma propriedade importante dele. E a dimensão é outra propriedade importante. Que é a dimensão? A dimensão está relacionada à quantidade de componentes em cada na variação de cada índice, a quantidade de componentes em cada índice. Pronto, é isso aí. Tá? Então, por exemplo, o vetor velocidade. Posso representar assim, ó, usando par ordenado, né? Não é um par ordenado, é um trio, né? Aqui, vamos dizer um conjunto ordenado. Essa notação de conjunto ordenado utiliza, né, os componentes separados por vírgula e geralmente a gente usa o delimitador de parêntese. Né? Mas nós podemos representar esse vetor como sendo usando matrizes também. Também se usa muito e é bem conveniente porque a gente consegue fazer cálculos usando operações matriciais que são bem práticas. Né? Então esse vetor aqui, ó, velocidade na forma de uma matriz, ele é representado assim, ó, Vx, Vy, Vz. A convenção é que seja um vetor coluna. Gravem isso, tá? Isso é importante. Certo? Vetor coluna. Tá? Então, quando a gente escreve um vetor assim, ó, usando o par ordenado, ele é um vetor, como matriz, ele vira um vetor coluna. Certo? Isso é importante porque existe o conceito, né, de covetor. Né? E o covetor é esse vetor aqui representado como uma linha, né, como uma matriz. Linha, certo? Então, o vetor é, é um vetor coluna. É sempre assim. Tá? Quando a gente faz a transposição, ele vira um covetor. Certo? Então, qual é a dimensão desse vetor velocidade aqui? Qual é a dimensão dele? Tá assim, a dimensão desse vetor velocidade aqui. Esse Ele pode ser escrito como 3 por 1. Ok? 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. Só preciso indicar a linha, né? Que ele tem um índice apenas, tá? Agora, qual é... Se eu tivesse, digamos, um vetor que... dizer, A1
A2, A3 e A4. Qual é a dimensão, pessoal, desse vetor A? Vetor A. Qual é a dimensão do vetor A? Tá. 4. Pegaram aí a ideia? Qual é a dimensão do tensor tensão? Esse tensor tensão aqui, ó. Qual é a dimensão? Dimensão do tensor tensão. Qual é? Vou indicar tensor por uma fiozinho em cima, certo? Qual é a dimensão? 3 por 3. Qual é a ordem do tensor tensão? A ordem é 2. Entenderam aí? São conceitos importantíssimos que vão restringir muitas operações realizadas com vetores, tensores e escalares, certo? Todas essas restrições, pessoal, a gente já faz sem perceber, implicitamente. Vocês já fazem implicitamente. Porém, é, nós vamos explicitar agora, né? E vocês falam. Na verdade, até a gente aprender o que eu vou ensinar agora, a gente faz implicitamente sem saber direito o que é que está acontecendo ali, né? Sem saber claramente o que está acontecendo ali, ou que há regras mais é, importantes que estão, né, implícitas ali, tá? Então eu vou falar agora algumas operações, né, que serão importantes quando a gente estudar a equação do movimento, né, a equação de Navier-Stokes, e essas operações elas devem obedecer a certas regras, né? Possuem certas propriedades, ok? Então, a primeira coisa, a primeira característica, né, de um vetor, o contexto, né, mais amplo de tensores, é que vetores podem ser representados por matriz coluna. Viram? Vejam só, é, as operações. Assim, outra coisa. Eu vou deixar de chamar um vetor de vetor? Você vai deixar de chamar o vetor velocidade de um vetor? Claro que não, tá? Você agora sabe que o vetor velocidade, o vetor aceleração é nada mais do que um tensor de ordem 1. Certo? No entanto, nada nos impede de continuar chamando de vetor. É um vetor. Um vetor velocidade. Tem que ficar inventando moda, né? Porque você está sabendo isso agora. Vetor velocidade é um vetor. Né? Eu vou continuar chamando vetor. Né? Quando for necessário explicitar que se trata de um tensor, que ele tem uma certa ordem e uma certa dimensão, para a gente poder operar, ok. Eu posso até falar, aqui nós temos um tensor de ordem 1, que é um vetor. Né? E nesse contexto é cabível, mas não faz, não vejo muito sentido em você mudar a sua forma de expressar, né? Tem, escalares e vetores, porque você está sabendo agora, né? Que um escalar, por exemplo, é um tensor de ordem zero. Né? Eu sei que você quer fazer uma mas fora isso, pessoal, escalar vai continuar sendo escalar e vetor vai continuar sendo vetor, tá certo? Então eu vou continuar usando essa terminologia normalmente, certo? Só quando for necessário frisar alguma coisa que eu vou levantar esse aspecto aí da ordem. Viu? Então vamos ver a primeira operação de soma e subtração. Isso agora no contexto tensorial, tá certo, pessoal? Tá? São as operações, soma e subtração são as operações mais restritivas, tá? São as operações mais restritivas.
Por quê? É, elas requerem a coincidência de ordem, dimensão e índices. Ordem, dimensão e índices. Veja que dimensão aqui eu estou usando dimensão no sentido estrito de dimensão como sendo o número de componentes, né? Em uma dada direção, né? Em um dado índice. Tá? Dimensão aqui não é no sentido de unidades, não. Unidade no sentido de quilo, metro, coulomb, Kelvin, etc. Tá? Claro que nós, para a coerência de unidades, né, que a gente também chama de coerência dimensional, ela é crucial na física. Você não pode somar quilo com metro, tá? São quantidades físicas diferentes. Você não pode somar. Tem que ter essa restrição também, né? Mas aqui no caso, a dimensão, ela quer dizer que você não pode somar um vetor de uma dimensão 2, por exemplo, com um vetor de dimensão 3. Né? Por exemplo, aqui, ó, eu digo que esse vetor aqui é AX e AY. Quanto é que vai dar se eu somar ele com o vetor BX, BY, BZ? Quanto é que dá isso aqui? Não dá, tá, pessoal? Isso aqui, ó, não existe. Você não pode fazer isso, tá? Aqui no caso, vamos fazer as checagens. A ordem coincidiu? Qual é a ordem desse vetor A? A ordem de A é 1. Qual é a ordem de B? Também é 1. Ambos precisam de apenas um índice para variar os componentes, né, para indicar os componentes. Porém, o índice do vetor A varia de 1 a 2, é 1, 2. E o índice do vetor B é 1, 2, 3, ou x, y, z, como quiser. Então a dimensão falhou. A ordem está ok. A dimensão. A dimensão. Não. Falhou. Tá certo? Os índices também vão falhar por consequência. Tá? Agora, se o vetor A é AX, AY, AZ. E o vetor B, BX, BY, BZ. Mais ou menos, tá? Aqui dá certo essa operação? Aqui dá, por quê? A ordem coincide, ambos têm ordem 1, a dimensão deles. Se usar, eu posso dizer, está ordenado, pessoal, posso dizer que a dimensão aqui é dimensão 3, né? Ou se eu escrever como matriz, seria 3 por 1, tá? Então a dimensão é 3 ou 3 por 1, então coincide a dimensão. E os índices também coincidem, porque eu tenho que somar o índice 1 com o índice 1 aqui. Ó. Então qual é o resultado daqui? É um vetor também, AX mais BX, eu tenho que somar índice a índice. BY mais AZ mais BZ. Vírgula aqui. AZ mais BZ. Entenderam, pessoal? Coisa que a gente sempre fez, né? Desde sempre vocês fazem, entra no curso já fazem, até na física do ensino médio a gente aprende isso. Mas a razão é essa, é preciso coincidir ordem, dimensão e índices. Vocês sabendo agora o que é a ordem. Tranquilo? Então por que a gente não pode somar uma quantidade escalar com um vetor? Porque a ordem falha, não coincidiu a ordem, né? O escalar tem ordem 0, o vetor tem ordem 1. E um tensor tensão, por exemplo, a gente pode somar com um vetor velocidade? Não pode somar, porque o vetor tem ordem 1 e o tensor tem ordem 2. E um tensor de ordem 3 pode ser somado com um tensor de ordem 2? Não pode. Nem somado nem subtraído. É isso. Soma e subtração são operações muito cheias de não me toques, vamos dizer assim. Tá? Tudo tem que coincidir para que seja possível fazer uma soma ou subtração de duas coisas. Certo?
São operações muito restritivas. Agora, as operações de produto não são tão restritivas, elas são bem mais flexíveis. Assumem várias formas. Tá? Operações de produto assumem várias formas. E vamos ver que formas são essas. Quais são essas operações de produto? Certo? Começando com produto externo. Produto externo. Tá? Produto externo, ele é representado ou, vou colocar assim que fica melhor, ou sem sinal, sem operador, simplesmente não bota nada, ou alguns livros usam esse símbolo aqui, ó, um X circunscrito para indicar o produto externo, certo? Então, se eu tenho um vetor A e um vetor B, ó, multiplicados, se eles estiverem assim, ó, um do lado do outro, sem nada no meio, vazio, é produto externo, tá? Ou assim, é produto externo. Para não ficar a escrita muito carregada, né, e também economizar tinta, esse símbolo aqui do X circunscrito não é tão usado, não é tão frequente não. Geralmente quando é produto externo a gente não bota nada, certo? E aí o que, que acontece? O produto externo ele tem algumas características interessantes, né? A primeira delas é que a ordem do resultado é a soma das ordens, as ordens dos argumentos, certo? É a soma das ordens dos argumentos. A gente pode até escrever assim, ó. A ordem do resultado é igual ao somatório das ordens dos argumentos. Tá? Muitas vezes abreviar argumentos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Veja só, qual é a ordem de S vezes V? Certo? Se S é um escalar e V um vetor. Né? Qual vai ser essa ordem aqui, pessoal? Ora, por essa regra aqui do produto externo, o resultado, né, ele vai ser a ordem de S mais a ordem do vetor. Qual é a ordem de um escalar? Zero. É isso? Qual é a ordem do vetor? 1. Qual é o resultado? Zero mais 1, 1. Então, se eu multiplicar um escalar por um vetor, nós temos um vetor. Olha só, a gente sempre estudou, não foi que escalar multiplicado por um vetor dá um vetor, né? Resulta em um vetor? É por isso. É porque a ordem é a soma das ordens aqui dos multiplicandos, vamos dizer assim, dos argumentos. Direção do vetor original. A explicação aqui ela amplia, né, o vetor. Tranquilo? Outro exemplo. Quando nós temos a explicação de um vetor por outro vetor, produto externo. Olha só. Qual é a ordem disso aqui, pessoal? É esse mesmo caso aqui, ó. Será ordem de V mais ordem de W. Ordem de V mais ordem de W, que dá ordem 2. Olha só. Quando a gente multiplica dois vetores, pessoal, sabe o que, é que a gente obtém? Tensor. Certo? Nós temos um tensor.
A ordem é 2. Então, ó, V vezes W é um tensor. Tensor mesmo, de ordem 2. Tá? Ordem 2. Tranquilo? E olha só que interessante. A multiplicação de dois vetores assim aparece muito nas equações fluidodinâmicas, tá? Nas equações de Navier-Stokes. E muitas manipulações, né, vetoriais e tensoriais, né, em outras engenharias também, na física. Tá? Esse conjunto aqui, ó, esse produto externo, ele ganha até um nome especial, ele é chamado díade. Díade. Então, o que é uma díade? É um produto externo de dois vetores. É isso. Tranquilo? Só isso. Então, se eu tenho ó, o vetor A, B, isso aqui é uma díade. Certo? E aí você já pode pensar, e aí se eu multiplicar 3? Se eu tiver A, vocês devem estar pensando aí, né, no que é isso. E acertaram, tá? Aqui nós temos uma tríade, certo? Uma tríade. 4, tétrade, pode ser chamado tétrade, né? E aí, pronto, vamos aproveitar aqui. Qual é a ordem dessa tríade? Qual é a ordem dessa tríade? Qual é a ordem? Eu vou pedir a ordem aqui, ó. Esse aí. Exatamente o que vocês estão pensando, é 3, né? E a gente pode fazer até por etapas essa dedução aqui, né, que é 3. Por quê? Eu posso fazer A, B, C igual a AB vezes C. Qual é a ordem aqui? A ordem aqui é 2. Não é isso? Aqui tem a ordem 2. Ó. Qual é a ordem desse aqui? Ordem 1. Tá? Então, o resultado vai dar a ordem 3. Né? Então, assim, a ordem aqui é 3. Certo? E uma tétrade, ordem 4. Né? Então, nós podemos escrever, pessoal, um tensor de ordem 3 através de uma tríade. Viu? Simplesmente multiplicando três tensores. Então, vamos em frente, senão a gente não termina isso. 2. Produto escalar. Todo mundo já sabe que existe produto escalar. Né? Produto escalar é também chamado de produto interno. Certo? E simbolizado universalmente como um pontinho, um ponto. Né? Então, quando a gente tem, digamos, A escalar B, A vezes B escalar, né? Com um pontinho no meio é um escalar. Tranquilo? Se nós temos, ó, lá da equação da continuidade, divergente de V igual a zero, olha só, aqui é o produto escalar, o produto interno entre dois vetores. Ó. O gradiente é um vetor e a velocidade é outro vetor. Então, o produto escalar ele tem a seguinte propriedade: a ordem do resultado é igual à soma das ordens dos argumentos menos 2. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Digamos, a ordem de dois vetores multiplicados, V e W, multiplicados internamente, né? Produto interno. Qual é a ordem disso aqui, pessoal? Será? Será a ordem, a soma das ordens, né? Qual é a soma das ordens aqui? Qual vai ser a soma das ordens? Ordem de V, 1. Mais ordem de W, 1. Menos 2. Qual é a ordem? 0. A ordem do resultado. Não é isso? E a gente aprende desde sempre, né, que o produto escalar de dois vetores é um número, não é isso? É um escalar, não é?
não aprende isso. E é justamente por isso, porque o produto escalar ele baixa a ordem. Ele baixa a ordem. O produto escalar baixa a ordem. É por isso que aqui ó, essa equação ela está correta. Ela está totalmente correta em ordem, em dimensão, em índice, em tudo. Ó. Por quê? Aqui nós temos um escalar, ou desculpem, um vetor. Qual é a ordem desse vetor? 1, é o vetor gradiente. Aqui nós temos o vetor velocidade. Qual é a ordem? 1. Feito o produto escalar entre eles. Então, o resultado vai ser 1 mais 1, 2, menos 2, que é um escalar, né, que tem ordem zero. E nesse caso aqui, esse escalar é zero. Pela própria equação da continuidade quando o ρ constante em regime permanente. Tranquilo? Vamos ver aqui um outro exemplo com tensores. Olha só. Ordem de tal escalar sigma. Dois tensores aqui. Certo? Qual vai ser a ordem do resultado? Será ordem de tal mais ordem de sigma menos 2. E a gente sabe. Vamos dizer que esses tensores sejam tensores de ordem 2, tá? Então vai ficar 2 mais 2 menos 2, que dá 2. Tranquilo? Então, olha só, o produto escalar de dois tensores resulta em um tensor. Né? Você vê que a conclusão não é é, tão óbvia em todas as situações possíveis. Né? O produto escalar de dois vetores leva a um escalar. E o produto escalar de dois tensores mantém a ordem como sendo um tensor. Né? Esse resultado é interessante. Às vezes até foge até da nossa intuição. Tá? E qual é a ordem de um vetor multiplicado por um tensor? Tá? Produto escalar aqui de um vetor por um tensor. A ordem é ordem do vetor mais ordem do tensor menos 2. E aí nós temos ordem do vetor é 1. Ordem do tensor, vamos dizer que seja um tensor de ordem 2, tá? Menos 2, olha só. Então, o produto escalar de um vetor por um tensor baixa a ordem do tensor, né? Dá um resultado sendo um vetor. Né? Certo? Vou botar aqui essas conclusões para a gente fixar mais. Né? Produto escalar de dois tensores é um tensor. Certo? Produto escalar. Vetor tensor é um vetor. Tranquilo? Nossas conclusões aí. E tem um outro aspecto interessante, né, nesse quesito do produto escalar. Né, que é o seguinte, ó, se eu tiver o produto escalar de um tensor por um vetor, ele vai ser diferente do produto escalar do mesmo vetor para o, o tensor. Né? Então, o tensor vezes o vetor é diferente, em geral, do vetor vezes o tensor. Tá? Essa propriedade, pessoal, é a propriedade que a gente aprende né, lá no ensino médio, como sendo a propriedade comutativa, não é isso? A comutativa entre escalares ela é dada, né? A propriedade é dada quando a gente multiplica escalares, mas no mundo tensorial a comutação é um luxo, tá? Em geral, via de regra, a comutação entre objetos, né? Entre coisas de ordem superior é diferente, né? Ou melhor, você inverte e dá um resultado diferente. A comutação não é válida, né? A comutação não é válida, tá?
Então, quando a gente está trabalhando com números, claro, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Tá? Estamos trabalhando com números aqui. São escalares. Então, quando a ordem é zero, a comutação é válida. Mas passou de ordem um para cima, ordem um, ordem 2, ordem 3 e aí vai, a comutação, em geral, falha. Tá? Falha. Certo? E no caso aqui, né, tem uma exceção. No caso aqui tem exceção, né? No caso aqui é exceto quando tal é simétrico. Tá? Quando tal é simétrico. E um tensor simétrico implica que tal IJ é igual a tal JI. Significa dizer isso aqui. Ó. Nós temos os componentes aqui. Ó. Tensor. Ele é simétrico quando esse componente é igual a esse. Quando esse é igual a esse. Certo? E quando esse é igual a esse. Tá? Se ele for simétrico, a comutação é válida. Então, a comutação é válida para escalar, né? É, ordem um também é válido. A ordem um é válida, porque se eu tiver, digamos, A escalar B, a gente pode fazer aqui, fazer direto, né? Vamos dizer que A seja AX, AY e AZ, e B seja BX, BY, BZ. Então, se eu fizer esse produto escalar aqui, eu vou obter AX, se eu expandir, né? AX, BY mais... Aqui que não faz sentido. Não é necessário. AY, BY mais AZ, BZ. Como nós estamos multiplicando as componentes, resultar, né, no mesmo número de B escalar A. Tranquilo? Porém, se envolver tensor, ou seja, tensor de qualquer ordem, superior, ordem 2, ordem 3, ordem 4, a comutação já falha. Tá? Em geral, não será válida. Bom, o produto escalar, ele pode ser... Lembra que eu tinha mencionado, né, as operações matriciais, que são bastante úteis na hora de efetuar essas operações com vetores e tensores. Nós podemos usar a notação matricial para realizar essas operações entre vetores e tensores, inclusive para verificar se elas são possíveis. Então veja só, no caso aqui, esse vetor multiplicado pelo tensor, o que é que nós temos? Nós temos aqui um vetor com dimensão 3 por 1, tensor, vamos dizer que seja um tensor de ordem 2, 3 por 3. Essa multiplicação aqui, ó, matricialmente, ela não é possível de ser feita, não é verdade? Porque a gente só poderia multiplicar, né, se fosse por 3. Tá? Então eu tenho que tomar aqui o transposto para poder efetuar essa multiplicação. Né? Se eu tomar aqui o transposto, eu tenho uma matriz 3 vezes tensor 3 por 3. E aí eu vou obter, ó, um vetor por 3, que é o que eu espero. Tranquilo? Vetor W transposto. E aí, para eu obter o vetor W, eu tenho que transpor para que ele vire um vetor coluna. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso usar matrizes para fazer essa operação. Ó. Eu tenho 3 por 1, então quando eu faço a transposição fica 3 por 3. E aí nós temos aqui, ó, Vx, Vy, Vz, e aqui eu boto o tensor, os componentes dele, tá vendo? 3 por 3. E aí eu faço a multiplicação matricial mesmo, certo? Faço a multiplicação matricial.
Vamos ver outro exemplo aqui. No caso desse tensor tal, escalar V, tensor aqui 3 por 3 e o vetor 3 por 1, né, em notação matricial. Aqui nós podemos fazer essa operação. Está coincidindo aqui, ó, essa dimensão, e essa aqui será a dimensão do resultado. Então nós temos o tensor, sem precisar fazer a transposição, e o produto será um vetor W, que é 3 por 1. Certo, pessoal? Então, fazendo aqui essas manipulações de transposição para poder usar a multiplicação matricial, nós conseguimos facilitar bastante, né, os cálculos. Não é um dispositivo prático, não é um método rigoroso. O método rigoroso ficaria em usar os somatórios e as bases vetoriais, mas funciona. Tá? Esse método matricial funciona e dá um resultado correto se feito adequadamente, se aplicado adequadamente. Viu? O último produto que eu quero mostrar para vocês é o produto vetorial. Produto vetorial, também chamado de produto simbolizado simplesmente pelo x, né? Representado pelo x. No caso do produto vetorial, pessoal, a ordem do resultado é a soma das ordens dos argumentos menos 1. Vamos ver um exemplo aqui. A ordem de produto vetorial V e W. Tá? Aqui nós temos a ordem de V mais a ordem de W menos 1. Então nós temos a ordem de V é 1, a ordem de W é 1, menos 1 fica 1. Ou seja, algo que vocês sempre souberam, né? Assim, há muito tempo vocês já sabem que o produto vetorial de dois vetores é um vetor. Né? É um vetor, inclusive, ortogonal aos dois vetores originais. Certo? Então é isso. Foi uma breve visão geral aí de tensores e operações tensoriais que eu vou precisar mencionar em alguns momentos quando nós estivermos operando com a equação de quantidade de movimento. Tranquilo? Até a próxima aula. Um abraço.